Romanos capítulo 1, versos 1 e 2. E diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, Romanos 6 e 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ele pergunta. Até aqui. Senhor Deus e Pai, é a tua palavra, Senhor. Abra a nossa mente, abra o nosso intelecto. Espírito Santo, abençoa o teu povo, os teus filhos, e que possamos crescer na palavra para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Igor, o tema aí, coloca aí. O que eu preciso saber sobre a graça. Fala comigo. O que eu preciso saber sobre a graça. Nós precisamos entender que quando o apóstolo Paulo está escrevendo, e ali capítulo 5 do versículo 20, aonde ele diz, na parte B do versículo, pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós já vimos também sobre isso no versículo 2 de Romanos capítulo 6, onde ele diz, de maneira nenhuma, se então estamos vivendo pela graça, então está abrindo um precedente para que possamos pecar mais ainda, para que a graça superabundeis? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Isso é um pensamento diabólico. Fala comigo, é um pensamento diabólico, é um pensamento satânico. E domingo passado falei sobre aquela crente, que se diz crente, que faz programas, mas não é programa de televisão e de rádio não, programas de prostituição. Ela diz que ela é crente, ela está salva pela graça e tem a certeza da salvação dela, que depois que ela faz um programa com o homem, termina, ela vai lá e evangeliza ele, fala do amor de Cristo. É muito cão nos coros. Até o espírito da pombagira tem medo de uma mulher dessa. E nem os pombogiros querem dormir com uma mulher dessa, porque isso é cão puro. Só que tem culpados aí. E quem são os culpados? Aqueles que defendem a hipergraça ou a supergraça. Você foi alcançado pela graça e pronto. Você está perdoado e pronto. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você foi eleito. Antes de que Deus criasse tudo, você já foi eleito. Então você pode tomar uns goró, você pode tomar umas birra, umas breja. Você pode tal, viver aí, beber, cair, se levantar, vai enfim, viva a sua vida. O importante é você estar com Cristo. Tatua aí no seu peito, Jesus te ama, na sua testa. Faz uma cruz no muque e diz para todo mundo que você é cristão. Faz igual o Neymar, né? Faz igual o Neymar, coloca uma fitinha na cabeça e diz, Jesus, Jesus te ama. Faz um gol, levanta a camisa, mesmo que vai tomar um cartão amarelo, e diz, Jesus te ama. É não, mala véia. Você entrou no barco da graça, só que tem um oceano para chegar do outro lado, o lado da bênção, tem um oceano para navegar. Você tem que tomar os remos nas mãos, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos, toma os remos da santidade em tuas mãos. Então, se a graça é superabundante, onde o pecado é abundante, se a multiplicação das transgressões serve para demonstrar o esplendor da graça, então não deveríamos pecar mais para Deus, seja ainda, não deveríamos mais ou lutar contra as coisas que tentam contra a nossa carne, ao ponto de nós vivermos de acordo como vivíamos no passado. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. E fica uma pergunta, eu falei um pontinho sobre isso, uma distorção, e tem um nome esquisito, antinomiana,
como a objeção dos legalistas à doutrina da justificação pela graça, por meio da fé, independente das obras, aonde você foi salvo pela fé e pronto. Você é salvo pela fé. Há uma distorção das palavras. Realmente você precisa ter fé, aceitar a Jesus, entregar a sua vida para Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o primeiro passo que você deu. Mas você recebe o Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versos 13 e 14. Efésios 2, versos 13 e 14. Você ouviu a pregação, você ouviu a ministração do Evangelho. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É 13 e 14, perdão. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Quantos ouviram a palavra da verdade? O Evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa. Vocês foram selados. E no versículo 15 e diz que, o 14, perdão, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então o Espírito que passou a habitar em mim e em você não foi o espírito da pombagira, não foi um espírito de um anjo caído, de um demônio, de um espírito imundo. Foi o Espírito Santo. Fala comigo, Santo. Levanta a tua mão, você que crê que o Espírito Santo habita em você. Então você identifica que o Espírito Santo habita em você, e ele veio com propósitos. O primeiro propósito é a garantia de que Cristo vai voltar. Segundo, ele vai nos ajudar a remar. Vocês não entenderam? Vocês não entenderam? Ele vai nos ajudar a remar, porque você pegou os remos da santidade. Amém? Então nós precisamos saber sobre isso. Então esse pensamento de que uma vez salvo, salvo para sempre, e que você é um eleito, você foi, o Senhor olhou, o Senhor foi com a sua cara e não foi com a cara do outro. Então o Senhor foi com a sua cara e diz: olha, eu separei a eternidade para você. E Deus olhou para o outro e não foi com a cara, isso ainda no ventre. Deus viu lá, estava informe, sendo feito a criança, e Deus chegou assim e disse: não, eu rejeito esse e aceito esse. Então essa doutrina diabólica, essa doutrina satânica, eles querem que Deus seja igual a eles. O Deus da rejeição, o Deus que rejeita pessoas, Deus que criou pessoas para lançar no inferno e outras para ir para o céu, porque isso é a soberania de Deus. Deus é soberano. E Pedro, quando escreve, o apóstolo Pedro, ele fala sobre a presciência de Deus e não sobre a soberania de Deus. Presciência: Deus não está preso a tempo e Deus não está preso a espaço. Tudo está diante dos seus olhos. Ele sabe todas as coisas antes de que aconteça. Então isso é um atributo de Deus, da presciência. Isso não quer dizer que ele não é soberano. Ele é soberano. E ele diz: quem ouvirão a palavra se não tiver quem pregue? Então precisamos pregar e ensinar a não fazer macumba gospel. Ensina os crentes sobre a palavra de Deus. Não ensinar saravá gospel. Não ensinar bruxaria gospel. Não ensinar as coisas que nos ensinaram lá no mundo. Não nos fazer viver de acordo com como nós vivíamos lá do mundo. As coisas com Cristo não é sobre o misticismo do que eu tenho que fazer, bugigangas ungidas, resumindo, não, é sobre o que a palavra diz, a forma como eu devo viver, para quem eu vivo. Não é sobre o eu ter, é sobre aquilo que eu já recebi, é o que eu tenho, é quem eu sou em Deus. Então se você e eu e nós aprendermos quem nós somos em Deus, pode ter certeza, mais distantes nós ficaremos das iguarias do diabo,
mais distantes nós ficaremos do mundo, mais distantes nós ficaremos da velha natureza, mais distantes nós ficaremos da carnalidade e nos moveremos do poder do Espírito Santo. Então essa doutrina de que vamos estar na igreja, depois a gente sai, aí a gente vai tomar uísque, vamos encher o bucho de vinho, vamos tomar as caipirinhas, as cachaça, vamos... você pode ter uma mulher, duas mulheres, três, não tem nada a ver, você está com Deus, meu irmão. Em outras palavras, assim, você está fazendo um favor para Deus. Você, rapaz, a gente ser crente nos dias de hoje é um favor para Deus. Deus, o senhor sabe, né? Daí, vou fazer o meu show, meu espetáculo, vou cantar tudo que eu sei cantar, porque eu tenho talento, quem me deu esse talento foi o Senhor. E no finalzinho do meu show, do meu espetáculo, eu vou cantar uma musiquinha para ti, valeu? A gente chora, muda a voz. Primeiro os caras estão cantando os forró, não sei o que, gira para lá, gira para cá, cachaça para lá, cachaça para cá, palavrões para lá, palavrões para cá. Aí quando vai cantar uma musiquinha no final do show, aí muda a voz. Senhor, Jesus, passa cebola nos olhos para chorar. Só quem já cortou cebola sabe, né, meu irmão? Passa cebola. Jesus, meu Deus. A palavra de Deus nos mostra que Deus rejeita tudo isso. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falando sobre estas coisas. Vamos ler o versículo 2 novamente de Romanos 6, no versículo 2. O que ele diz? Ele é bem franco: de modo nenhum, de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Lembra da palavra que já foi ministrada? Levanta a tua mão e diga: eu morri. Já morremos para o pecado. Então o apóstolo Paulo, ele dá uma resposta para os libertinos. O apóstolo Paulo, ele dá uma resposta para aqueles que querem viver na sodomia, no pecado, na transgressão, enganando. Ele mostra isso. E ele mostra que há uma distorção dos antinomianos, quanto também as objeções legalistas. O problema, sabe qual é? A dificuldade dos cristãos andar no caminho. Muitos preferem as valas. Fala comigo: Deus me chamou para andar no caminho, não nas valas.